Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aquela que eu considero a maior escola teológica do mundo, porque você estuda e nunca se forma, é uma fonte infinita de informações da Bíblia, a Escola Bíblica Dominical. E o tema desse trimestre foi a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Essa é a última aula dessa revista, lição de número 13. Nós sempre damos 2 semanas atrasada, devido à demora de a revista chegar para nós. Então, nós vamos falar o mundo de Deus e o mundo dos homens, o mundo de Deus e o mundo dos homens. Nessa última lição, lição de número 13. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Mateus, capítulo 1, verso 23, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Qual é a verdade prática desse verso? É que na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Jesus veio trazer o reino de Deus a nós. Quando Jesus chegou e começou a pregar, ele diz: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Vamos então, na nossa leitura bíblica em classe, ler o texto de Mateus, capítulo 1, verso 21 a 23, e depois iremos ler a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 3 a 7. Mateus 1, 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa mensagem foi dada pelo anjo a José em sonho. Verso 22, agora Mateus é que narra. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, e aqui o profeta é Isaías: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Agora vamos para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 3 ao 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Tá aí os rudimentos do mundo. Verso 4 agora. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Que texto tremendo essa da carta de Paulo aos Gálatas, dizendo que nós agora somos filhos de Deus pelo Espírito de Deus que foi enviado em nossos corações. Vamos à introdução dessa lição. Vamos lá, introdução. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas capítulo 17, verso 21. Nessa lição que encerra esse atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sobre a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Mateus 5,16. Vós sois a luz do mundo.
A palavra-chave aqui dessa lição é reino. O reino de Deus e o mundo dos homens, poderíamos dizer, não é? Vamos falar do reino de Deus no mundo, a primeira parte da nossa lição. O primeiro item do reino de Deus no mundo se refere à encarnação de Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus, a profecia de Isaías 7,14. E vemos isso em Mateus 1, 21 e 22. Esse evento da Virgem que conceberia e daria à luz ao Filho, essa concepção de Nosso Senhor foi por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele, Jesus, é o Filho do Altíssimo, Lucas 1, 32. E João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o nosso Senhor Jesus é o Emanuel, que traduzido é o Deus conosco, Mateus capítulo 1, verso 23. E Gálatas 4,4 diz que no tempo determinado, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Cristo se fez homem e veio a esse mundo, de modo que ele participou da nossa natureza. Para quê? Para expiar os nossos pecados, de acordo com Hebreus, capítulo 2, verso 14 a 18. Vamos ao segundo ponto da nossa lição do Reino de Deus no mundo. Depois da encarnação de Cristo, temos a mensagem do reino. Após a sua tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Diz-nos a Bíblia em Mateus 4, 17, que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Ninguém pode entrar no reino sem primeiro se arrepender. Mateus capítulo 3, verso 2, diz que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Lucas 24, versos 46 a 47. Compreende, portanto, uma nova atitude espiritual e moral. Também aqui, nessa nova atitude espiritual e moral, vemos também uma nova conduta. Atos 26, verso 20 e Efésios 4, 28. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Atos, capítulo 3, verso 19, Romanos, capítulo 3, verso 23 a 25 e 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo, Mateus 24, 14, e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo e então virá o fim. Vamos agora ao terceiro ponto do tópico 1, falando dos valores do reino de Deus. No Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Cristo nos revela a ética do reino e qual é a moral desse reino, onde vai se destacar alguns pontos maravilhosos, como Mateus 5, verso 21 a 22, que fala do controle da ira. Mateus 5, 27 a 28, fala da fuga da imoralidade sexual. Mateus 5, 31 a 32, que o casamento é indissolúvel. Mateus 5, verso 33 a 37, da honestidade do falar, seja o teu falar sim, sim, e não, não, que passa disso é de procedência maligna. E Mateus, capítulo 5, versos 38 a 44,
Fala de nós não reivindicarmos as ofensas. E até nos adverte a amar os inimigos, Mateus 5:44. Mateus 6, verso 1 a 5 a 16, fala da esmola, da oração e do jejum, a partir de um coração sincero, não para ser visto pelos homens, mas para ser visto por Deus. Mateus 7, verso 1 e 2, nos adverte a não julgar os outros. Nos adverte Mateus 7, 13 e 14, acerca dos dois caminhos, das duas portas, e manda-nos entrar pelo caminho estreito. Mateus 7, 15 a 23, vamos encontrar advertência contra os falsos profetas. E Mateus 7, 24 e 35 nos ensina que não é só ouvir o sermão, mas acima de tudo praticar. E fala que a prática é como o homem que edificou a casa sobre a rocha, e a não prática é como o homem que edifica a casa sobre a areia. Nesse sentido, o sermão está nos chamando para uma vida de perfeição. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5:48. E nos convida a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6, verso 33, diz: mas antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário, conforme Efésios 5, 28. Vamos às sinopses do tópico 1. O reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, também pela propagação da sua mensagem e dos valores éticos, conforme vimos em Mateus 5, 6 e 7. Vamos ao ponto 2 da nossa lição. As bênçãos de uma vida no reino. Certamente que viver uma vida no reino traz bênçãos. Vamos à primeira de todas as bênçãos. A primeira é a remissão dos pecados. Paulo, ao escrever sua carta aos Gálatas, Paulo retrata da nossa nova posição em Cristo. Todo crente em Cristo, o apóstolo afirma, Gálatas 4:3, éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos ou gentios, era limitada, era legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Para quê? Para remir a humanidade da escravidão do pecado. Gálatas 4, verso 5. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e também da potestade das trevas. Gálatas 3:13 e Colossenses 1:13. Nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho, do seu amor. Assim como pecadores outrora éramos escravos, mas agora perdoados por Cristo, fomos elevados à condição de filhos por adoção, de acordo com Gálatas, capítulo 5, verso 4 e 5, e também herdeiros de Cristo. Que privilégio! Vamos falar de adotados e também herdeiros de Cristo. Noutro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora fomos filhos reconciliados em Cristo. Colossenses 1, 21. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome, uma nova imagem. Essa imagem é de acordo com Cristo. Romanos 8, verso 29 e Apocalipse 2:17. Como resultado da nossa adoção, agora somos filhos, somos também herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Gálatas 4, 7 e Romanos 8, 17. Nossa herança está inclusa e também somos agora participantes das promessas de Deus a Abraão. Gálatas 3, 29.
Temos também direito à vida eterna, Tito 3:7 e Efésios 3:6. Ao sermos aceitos, fomos transformados em filhos para o louvor e glória de Deus. Efésios 1:6. O propósito da remissão de pecados e a filiação e herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Efésios capítulo 1, verso 6, verso 12 e verso 14. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Salmo de número 115, verso 1. João, capítulo 13, verso 31 e 32. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Efésios 3, 10 a 12. Grande é esse mistério. A sinopse do tópico 2 fala-nos da remissão do pecado, da nossa adoção em Cristo e tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E são bênçãos de uma vida no reino de Deus. Fomos perdoados, fomos adotados e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Vamos falar agora do terceiro ponto, os males de uma vida no mundo. Quando uma vida está no mundo, ela está escrava do pecado. Primeiro ponto dessa terceiro tópico fala da escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. João, capítulo 8, verso 34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, segundo Pedro 2,19, isso é, o pecado. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. João 8, verso 43. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a sua própria escravidão. João, capítulo 9, verso 41. Subjugado pela sua carne e pelos desejos, o pecador se entrega à desonestidade, às injustiças, a glutonarias, ao álcool, à nicotina e todos os demais vícios. Romanos capítulo 13, verso 13. Esse é o retrato de uma vida miserável, escrava, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita da urgente libertação. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em consequência dessa vida de escravidão do pecado, o homem natural, o homem pecador por natureza, e esse é o segundo ponto, ele é filho da ira e da condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne, por natureza, são filhos da ira. Efésios capítulo 2, verso 3. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal, que é inerente no homem que não é regenerado. Gênesis capítulo 6, verso 5. A imaginação do coração continuamente má. As inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outras, vão resultar na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios, capítulo 5, verso 3 a 6. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. João, capítulo 3, verso 18. Quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado, porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. João, capítulo 3, verso 18. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia, que resiste à salvação que nos é ofertada em Cristo. Lucas, capítulo 7, verso 31 e Atos 7, 51. Assim sendo, somos exortados, aquele, porém, que perseverar até o fim,
esse será salvo. Mateus 24, verso 13. Vamos à sinopse do tópico 3. A escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos dos males de uma vida no mundo. Triste vida, a do homem escravizado pelo pecado, debaixo da ira divina e, por consequente, da condenação eterna. Vamos à conclusão dessa lição. Os judeus aguardavam um reino literal, para libertá-los da opressão política, social e econômica de Roma. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, Lucas 17, 20. Isto é, que não seria terreno, mas acima de tudo espiritual. O reino literal ainda não será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino vão ser e são condenados a uma morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo que é dominado pelo império do mal. E foi esse o tema da nossa revista, a Igreja de Cristo e o império do mal. O mundo jaz no maligno, disse João. Portanto, nós que somos salvos, transformados, redimidos pelo Senhor e fomos adotados na família, não podemos viver de acordo com os padrões do mundo. Temos que viver de acordo com a ética do reino. Devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, nesse mundo de trevas, que a nossa luz possa brilhar e que o nosso sal possa salgar. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição, através das 5 perguntas que temos aqui no final, e vamos então mostrar, através dessa lição e reforçar aquilo que aprendemos. Primeira pergunta: o que podemos afirmar a respeito do arrependimento? E vamos à resposta. O termo grego para arrependimento é metanoi, que significa mudança de mente, de atitude. Abrange também o abandono do pecado. Arrependei-vos e produzi fruto digno de arrependimento. E um voltar-se para Deus, Lucas 24, versos 46 a 47. Compreende também uma nova atitude espiritual e também uma nova atitude moral, bem como uma nova conduta, Atos 26, verso 20 e Efésios capítulo 4, verso 28. Vamos à segunda pergunta. Cite pelo menos 3 elementos de destaques da ética e da moral do reino de Deus. Vamos lá, há vários elementos que nós citamos no estudo. Então vamos citar apenas 3. Primeiro, o controle da ira. Mateus capítulo 5, verso 21 a 22. Não devemos nos irar contra nossos irmãos. Segundo, devemos fugir da imoralidade. Mateus 5, verso 27 a 28. E terceiro, que seja o nosso falar sim, sim e não, não, pois o que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, honestidade no falar. E outras coisas que nós poderíamos mencionar. Então, controle da ira, a fuga da imoralidade, o falar sim, sim, não, não, a honestidade no falar. Vamos à terceira pergunta. O que o apóstolo Paulo retrata em sua carta aos Gálatas? Vamos lá. Aos Gálatas, Paulo, ao escrever, retrata qual é a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que antes éramos meninos e estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas, capítulo 4, versículo de número 3. É isso que o apóstolo apresenta-nos, escravos do mundo.
Vamos à quarta pergunta. Como resultado da nossa adoção, o que também somos como filhos de Deus? Olha aí a resposta. Como resultado da nossa adoção, agora somos filhos de Deus. Somos também co-herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4, verso 7. Você também pode ler Romanos 8, 16 e 17. Vamos à quinta e última pergunta. O que a Bíblia diz a respeito dos homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne? Vamos à resposta. O que a Bíblia diz? O ser humano é escravo daquilo que o controla, segundo Pedro, capítulo 2, verso 19. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. João, capítulo 8, versículo de número 43. Portanto, o homem é escravo do pecado até que Cristo, Filho de Deus, o liberte. Com isso, nós terminamos mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. A próxima matéria será sobre evangelização, até os confins da terra. Será o tema da nossa próxima revista, nesse quarto trimestre do ano de 2023. Estaremos falando sobre evangelismo, ir por todo mundo, pregar o evangelho até os confins da terra. Que Deus te abençoe, que você seja um aluno assíduo da escola dominical, que você ame estudar as lições bíblicas da escola dominical, que nos ajuda a crescer na nossa fé. E não só a crescer, o propósito da escola dominical não é aumentar o teu conhecimento bíblico, mas sim que você aprenda essas lições e possa colocar em prática e viver a palavra de Deus. Porque o que vale é viver a palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus por mais essa aula da Escola Dominical, lição de número 13, que fala do mundo de Deus, ou do reino de Deus, e o mundo dos homens. Oremos a Jesus. Pai querido, graças te damos porque o reino de Deus se faz presente em nossos corações e em nossas vidas. Por Cristo Jesus, o teu Filho que veio trazer esse reino para nós. Abençoa os teus filhos e os teus servos. No nome santo de Jesus é que nós oramos e lhe agradecemos. E agradecemos pelo término de mais um trimestre. Abençoa as próximas aulas do próximo trimestre e que nós sejamos proclamadores, pregadores da tua verdade até os confins da terra. Assim nós oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Continue nos acompanhando no próximo trimestre, lição 1, 2, 3 e todas as lições que nós iremos cobrir aqui no canal do YouTube. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva esse canal. Ao entrar nele, clique no playlist. Você vai encontrar centenas de pastas e são mais de 5.100 vídeos com assuntos da Bíblia. Você, se for na primeira pasta, se você fizer o scroll down na primeira pasta, chegando lá embaixo, você vai encontrar um comentário no Evangelho de Mateus. De Mateus até o Apocalipse e de Gênesis até Malaquias, toda a Bíblia é comentada para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Também temos as pastas que chama a Bíblia. Se você vê a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, a Bíblia, Levítico, ali nós lemos a Bíblia para você. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Também temos uma pasta chamada A Visão da Bíblia, que são 2 minutos falando de cada livro da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, para que você entenda quem escreveu o livro, quando escreveu, a cronologia do livro, o verso-chave, o assunto daquele livro.
São diversos assuntos para você. Temos aula de escola bíblica dominical, temos aulas de teologia, tudo no nosso canal. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva e divulgue esse canal para amigos e familiares, todos aqueles que gostam de estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.